Eu quero falar sobre o fermento. O fermento, aquilo que desenvolve, aquilo que faz crescer. O pão, né? A massa. Agora, no plano espiritual, como seria esse fermento? Como nós poderíamos visualizar esse fermento? Vamos chamar o fermento da fé. É uma experiência. É uma caminhada. Nós temos, para apertar o botão do contato com Deus, desenvolver esse aspecto. Crescer na fé. E para crescer na fé, nós precisamos usar o fermento. Quais as condições desse fermento? Que características de manutenção devem ser feitas para manter esse fermento da fé? Para que a gente possa apertar o botão que liga o contato com Deus. É um caminho, não é? E nessa experiência de vida, a gente tem que refletir como encontrar o botão que abre o contato com Deus. Pois Deus, ele se coloca como grande provedor das nossas necessidades. Se ele se coloca como grande provedor, porque ele é o provedor, e ele deu o nome de provedor. Provedor do quê? Das nossas necessidades. Pois o homem tem consciência, Deus tem consciência que o homem tem necessidades. Então, é aí que está a questão. Deus se colocou como provedor das necessidades. E agora? Como se colocar nessa condição de receber a provisão de Deus? Pois Deus não nos quer dar. Mas muitas vezes Deus se sente como aquele que está amarrado, está de braço cruzado. Ele não encontra os canais para que as provisões dele cheguem até nós. É como aquela fonte de energia, aquele reator forte, poderoso, mas que não tem canais para fluir. O poder, tudo fica dentro de si, mas não tem fios. Então, como aquela fonte de energia pode abastecer a cidade sem fios? Se não tem canais para fluir o poder, nós temos que descobrir essas fontes, os canais para fluir o poder, os canais para que o poder de Deus chegue até nós e nós recebamos das suas provisões, pois Ele tem provisão. Nós podemos ver promessas, eu sou o Senhor que te sara, está lá nas Escrituras. Então temos aí uma fonte, um canal por onde nos apegarmos. Ele disse também, clama a mim que eu te ouvirei. Clama a mim, outro canal para nos apegarmos. Deus está de olho na sua palavra para fazer cumprir. Outro canal para nos apegarmos. Para isso, nós temos que ter uma outra fonte chamada fonte do conhecimento. Temos que ter conhecimento de Deus. Eu já disse, não é conhecimento de religiões. Religiões é um produto de interpretação de homem. Religião é produto da imaginação do homem. E quando ela é produto da imaginação do homem, o homem que a produziu, ele que vai manter, aí então Deus vai tirar o seu braço. Aí está outra fonte que obstrui o poder de Deus. As interpretações dos homens.
E essas interpretações de homens vão culminar no quê? Qual o produto final das interpretações dos homens? Religiões. O fruto é religião. É um produto das interpretações dos homens quando leem as Escrituras Sagradas. Vamos nos alertar disso. Vamos tomar cuidado com isso. Então temos que encontrar as fontes que nos conectam com Deus. Os plugs que ligam o poder de Deus para que a sua provisão escoe até nós. E nós podemos ter um coração agradecido e ter a visão de um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos atende, um Deus que nos ouve. Mas essa caminhada tem que ser colocada em perfis claros, em procedimentos claros. E Deus deixou todo esse plano no chamado plano de salvação do homem. Aí está o grande panorama, o plano de salvação do homem. Mas nós temos que descobrir. Deus deixou um mapa. E o mapa está dentro das Escrituras Sagradas. Então, o procedimento mais geral que a gente pode colocar diante de nossos olhos, para que possamos encontrar os botões que façam fluir o poder de Deus até nós, o plano mais geral é saber que a Escritura Sagrada é a substância. A Escritura Sagrada é a plataforma na qual deve estar baseada a nossa fé. Um outro canal, o plug, para que o poder de Deus flua até nós, e bem geral, bem amplo, é saber que o grande intérprete das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Este é um dos maiores passos que a humanidade tem que dar, que o cristão tem que dar, para que possa fluir até nós as bênçãos do céu, para que não haja impedimento, para que a energia do céu chegue até nós. É o ponto de contato, é o botão que se aperta, é mais um botão que se aperta, para que a bênção de Deus flua até nós. É saber que existe o Espírito Santo. Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo. Ele falou, olha, ele vai pegar do que é meu e vai dar para vocês. Jesus falou isso. Jesus falou que ele vai pegar do que é de Jesus Cristo e vai entregar para nós. Não é boa nova? Como veremos? Como interpretaremos isso? Qual é o nosso entendimento que a gente vai ter? É que Jesus Cristo, ele deixou as palavras dele. As palavras dele são as boas novas, o Evangelho. Então, nós temos a nossa parte. Ler as Escrituras Sagradas. E ao lermos, vai entrar em ação o Espírito Santo. E aí tem outra advertência lá das Escrituras que diz o quê? Ela diz o quê? Ouça que o Espírito diz às igrejas. Temos que ficar atento. Agora tem que ter um outro conceito, meu Deus. Nós somos as igrejas de Deus. O ponto básico do cristianismo é o indivíduo. Deus não fala primordialmente com o todo. Ele fala com o indivíduo. Por isso tem aquela figura em Apocalipse. Eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu entrarei e você com vocês.
Se você guardar as minhas palavras, em meu Pai viremos e faremos morada. Esse é outras chaves para que possamos abrir o quê? O contato com Deus. Para que o contato com Deus flua até nós, temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e nós somos a igreja. O apóstolo Paulo fala: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Não sabeis que vocês são a morada de Deus? Não sabeis que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Nós somos a igreja de Deus. Nós quer dizer o indivíduo. Se nós aprendermos essas chaves, os falsos profetas não nos enganarão nesse mundo. Os ideólogos não nos enganarão nesse mundo. Pois não mais seremos dirigidos por interpretações de homens, de teólogos, mas de medalhões, mas seremos dirigidos pelo Espírito Santo. Aquele que Jesus disse: ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Esse é um dos caminhos básicos. Ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E a igreja somos nós. Estamos atentos. Temos que aprender a ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o Espírito Santo. E não ouvir a voz das nossas tradições, ou dos ensinamentos de homens, doutrina de homens. Não sabeis vós, diz a Escritura, que sois reis e sacerdotes? Vós sois reis e sacerdotes diante do ponto de vista de Deus. Esta é a nossa posição. E nós temos alguém que nos vai conduzir até Deus. Esse alguém chama-se hoje Espírito Santo. Ele é que vai revelar Jesus Cristo real para nós. E vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo que vive em Paulo é um produto das revelações, ensinamentos do Espírito Santo para Paulo. Todo ponto de vista, todos os olhares que Paulo tinha, eram olhares dados pelo Espírito Santo. E o conjunto desses olhares formavam a medida que iam formar no seu conjunto a estatura de Jesus Cristo, a plenitude de Jesus Cristo, a tal ponto que ele já não pensava mais como Paulo antigo, como Saulo antigo. Agora era Paulo, que pensava com a mente de Cristo. Agora ele tinha uma outra mentalidade, a mente de Cristo. E quando se tem a mente de Cristo, se pensa como Cristo. E Cristo tinha um pensamento nítido com relação ao Pai. Tudo que eu peço ao Pai, o Pai me ouve. O Pai é o meu provedor. Cristo sabia como se alimentar com o Pai, como abrir portas para o Pai. E é esse ensinamento que nós temos que aprender. E o caminho para se aprender esse ensinamento é, primeiro, tomar como base as Escrituras Sagradas. É o nosso fundamento de fé. Segundo lugar, aprender o que o Espírito diz às igrejas. Temos que ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quais são os recados do Espírito Santo para nós? E o Espírito Santo só pode dar o recado dele quando nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. Então vem um outro fermento aí, meditação das Escrituras Sagradas. É aí que vamos fertilizar. A fertilização do nosso solo é a meditação das Escrituras Sagradas. É aí que está o fermento da nossa fé. É aí que está o ponto do crescimento da nossa fé. O crescimento da nossa fé está na meditação das Escrituras Sagradas, que são, no Novo Testamento, as boas novas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: olha, essas palavras que eu vos digo não são minhas, mas são do meu Pai. Eu as estou passando para vocês.
E como agora vocês conhecem todas as minhas palavras, vocês são vistos do ponto de vista de Deus como amigos. Vocês não são mais servos. Agora vocês podem ter intimidade com Deus. Vocês podem andar com Deus como eu ando. E Ele vai responder às suas orações. Quer dizer que Deus vai ser o nosso provedor. É uma boa nova, né? Acho que aprendemos bastante. Deus como nosso provedor. Nós abrindo caminhos para que Deus deixe fluir. Descruze o braço. Descruzando os braços de Deus. Para que Ele possa deixar fluir as suas provisões para nós. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Vamos abrir caminhos. E abrindo caminhos nesse contexto é ver com os olhos da fé. E ver com os olhos da fé é prestar atenção nas promessas de Deus. É prestar atenção nas boas novas. E meditar nelas. Assim, nós vamos ver Deus como nosso provedor. Nós vamos apertar o botão de contato com Deus. Pois agora sabemos como abrir os portais da eternidade. É uma boa nova, não é?